Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio desse ano, Dominando as Rotinas Fiscais. E hoje eu vou falar sobre estratégias simples que vão te ajudar a dominar as rotinas fiscais. Eu sou a Patrícia Ferreira e o tema de hoje é o início das rotinas fiscais. Estamos no começo do ano e vamos dar início exatamente do zero para você que quer crescer profissionalmente, para você que quer ter uma oportunidade no departamento fiscal. Então, seja muito bem-vindo. Antes de tudo, de eu começar a falar sobre as rotinas fiscais, talvez esse termo não seja muito claro para você que está começando profissionalmente, para você que trabalha com alguma atividade, mas não tem muita clareza do que é as rotinas fiscais de fato. Eu vejo assim, eu tenho alunas que trabalham com notas fiscais, mas ela não tinha clareza que essa atividade que ela fazia exatamente estava relacionada com o departamento fiscal. Mas como a empresa que ela trabalha é de um grupo muito grande e com várias unidades, ela em si, no departamento que ela atua hoje, está muito distante da equipe do departamento fiscal. E então, se você é um profissional que está começando agora, eu entendo, eu já passei por isso, eu sei como que é. A gente não tem clareza do tamanho da organização da empresa, de que cada atividade, muitas das vezes, ela tá ali naquele departamento porque ela foi delegada dentro do quadro da empresa, mas que no mercado de trabalho, essa atividade que você faz, ela tá relacionada a um outro departamento, o que pode te favorecer ainda mais no seu crescimento profissional. Eu já passei por isso e vou falar um pouquinho também sobre a minha experiência quando eu iniciei na carreira na área fiscal, tá? Então, as rotinas fiscais, ela é toda atividade que ela finaliza, que ela se encerra dentro de um departamento fiscal. Ou se a empresa que você trabalha não tem de fato o departamento fiscal, ela está relacionada ao departamento contábil. Já trabalhei em empresa que não tinha o título em si, dentro do quadro de departamentos da empresa, o nome departamento fiscal, mas era o departamento contábil ali e tinha a atividade do departamento fiscal dentro da responsabilidade do departamento contábil. Então, as rotinas fiscais é toda atividade relacionada ao departamento fiscal ou, se não tiver o departamento fiscal, na ausência, o departamento contábil, tá? O departamento fiscal, ele é encarregado de realizar as rotinas para atender toda a legislação fiscal, a legislação tributária, então acompanhar toda a publicação que sai na Receita Federal, nos sites governamentais, nos sites oficiais do estado em que a empresa trabalha, no estado que as empresas também têm relacionamento entre vendas, remessas, devoluções. Então, o departamento fiscal ele é encarregado de se manter atualizado dessas mudanças da legislação, dos projetos que estão sendo discutidos, nos órgãos governamentais, das mudanças que vão acontecer, tanto no âmbito federal, que vai se aplicar para todos os estados, quanto no âmbito do estado em que a empresa atua e também dos municípios. Então, o departamento fiscal, além dele ser responsável em acompanhar, ele também é responsável em aplicar essas mudanças nos seus devidos prazos estabelecidos pela legislação, tá? Isso é de responsabilidade do departamento fiscal, ou na ausência do departamento fiscal, do título, do departamento fiscal, é do departamento contábil. E esse setor, esse departamento, ele precisa se manter atualizado constantemente, porque a gente tem atualizações tributárias todos os dias, dependendo do segmento da empresa, dependendo do estado em que a empresa trabalha, dependendo do regime de tributação da empresa. Então, se fala assim, tem muitas atualizações durante o dia. Tem, mas isso vai influenciar dependendo do ramo da empresa, do regime tributário da empresa, dos produtos que a empresa comercializa, dos estados que ela está. Então, quem é leigo, na área fiscal, tem esse desespero, assim, nossa, como que vocês conseguem dar conta de tudo? A gente dá conta porque você precisa segregar, você precisa identificar, de fato, que a empresa que você trabalha, aonde ela está, para conseguir se direcionar os olhos, a atenção
nessas publicações e nessas atualizações, tá? Mas isso é um tema para outro dia, porque é um tema muito a fundo. Tudo, né, o que está relacionado às rotinas fiscais, tá tudo relacionado ao departamento fiscal. Ou você faz parte da etapa do início, ou no meio, ou no fim, mas tudo está relacionado ao departamento fiscal em si. As rotinas fiscais, ela envolve o quê? Recebimento físico, né? Quando você recebe ali a DANF, o conhecimento de transporte, aquela documentação física em si, essa é uma rotina do departamento fiscal, tá? Então, muitas das vezes você tá no departamento da logística, do recebimento de mercadoria, você tá num centro de distribuição, você trabalha, tá numa importadora, trabalha com essas atividades, mas não tem conhecimento que isso faz parte das rotinas fiscais. Eu falo isso porque quando eu comecei na área fiscal, quando eu comecei profissionalmente a trabalhar no mundo corporativo, dentro de uma empresa, eu não tinha essa clareza. Não é algo que, quando você começa, alguém vai lá e te dá toda uma explicação sobre como funciona a empresa, o que tem em cada departamento, o que cada atividade está relacionada a cada departamento. Não dá tempo disso tudo acontecer, né? Para você ter essa clareza, para você aprender isso, você tem que correr atrás de cursos de especialização, de perguntar e ser curioso. Porque fora isso, você fica fazendo a sua atividade no dia a dia e não consegue ter a clareza de fato que aquilo que você faz, se é dali, daquele departamento, ou se está relacionado a outra área. E vou até explicar quão prejudicial é não saber o que você faz se está relacionado ao departamento que você atua. Então, as rotinas fiscais, ela envolve recebimento físico de documentação, nota fiscal, conhecimento de transporte. Então, se você trabalha ali no recebimento, no faturamento, na balança, que seja, você lidar com essa documentação. Muitas das vezes você tem que conferir a mercadoria que está sendo descarregada com a DANF que você está ali na mão, com o documento físico. Isso faz parte de uma atividade das rotinas fiscais. Esse tipo de conferência, você saber quais são os campos importantes na nota fiscal, na DANF que você deve olhar, relacionado com o produto, você fazer esse tipo de conferência é uma rotina fiscal. Então, desde a chegada do caminhão até a escrituração, né, o registro dessa nota fiscal no sistema da empresa, todo esse trâmite, todo esse caminho é uma atividade das rotinas fiscais. Então, se você pensar aqui comigo, nota fiscal, eu tenho nota fiscal tanto em supermercado, em loja, qualquer tipo de comércio você tem nota fiscal e em empresas grandes também. Tudo isso está relacionado a rotinas fiscais. Então, por mais que hoje você possa estar trabalhando numa empresa pequena, né, ou muitas das vezes você está até num comércio e lidar com isso, planilha a nota fiscal ou faz o controle disso, isso já é uma oportunidade que você está tendo para você se aprofundar nesse conhecimento para uma oportunidade de emprego maior ainda, tá? Eu falo isso porque quando eu comecei profissionalmente a trabalhar no mundo corporativo, eu lidava com notas fiscais e eu não sabia a importância que era, né? A importância que eu falo desse conhecimento, o peso disso no mercado, quando eu fosse procurar um emprego. Eu não tinha essa clareza. E aí eu fui trabalhando, né? Fui me aperfeiçoando, fui aprendendo a emitir nota fiscal, fui aprendendo a conferir nota fiscal. Fiquei ali por alguns anos e quando eu fui para o mercado de trabalho, eu mal sabia colocar isso dentro do meu currículo. Por quê? Porque a empresa que eu trabalhava, ela não tinha um departamento fiscal. Era uma empresa pequena. E aí você fazia de tudo. Você fazia tanto emissão de nota fiscal, quanto você emitia boleto. Naquela época, você emitia boleto. Eu mandava o boleto junto com a nota fiscal. Então, eu não tinha clareza se daquelas atividades que eu fazia, qual era a oportunidade, qual era a minha pretensão de vaga, né? Eu estava pronta para trabalhar em que área? Na área de recebimento de mercadoria? Eu estava pronta para trabalhar no departamento fiscal, no departamento contábil, na área administrativa, financeira? Eu não sabia. Por quê? Eu não tinha essa clareza, não tive essa vivência onde eu trabalhava. Então, por que é importante você ter a clareza do que você faz e a oportunidade que você está tendo hoje para você se aperfeiçoar mais nessa atividade que você faz? Até muitas das vezes pode parecer rotineira, pode parecer repetitiva, sem muito valor para as pessoas que estão à sua volta, mas
tudo que você faz hoje é de grande valia no mercado de trabalho. Por quê? O que você faz hoje, tem gente que ainda não sabe nem fazer esse básico. Então, você já tem um diferencial, tá? E aí, você também tem um diferencial porque você tá tendo já contato com essa atividade em si. Você pode usar isso como um ponto de partida para você ir atrás de uma especialização, ir atrás de um conhecimento mais técnico, se aprofundar nisso e se preparar para algo mais grandioso, tá? Isso foi o que aconteceu comigo. Então, a gente tem, né, tanto a chegada do caminhão até o registro da nota fiscal no sistema da empresa é uma atividade das rotinas fiscais. A conferência dessa documentação, então se você só faz a conferência da nota fiscal, você já está tendo, né, uma vivência ali com o layout da nota fiscal, coisas que muitos profissionais não têm. Porque não lidar com isso no dia a dia, não faz parte do dia a dia dele lidar com nota fiscal, saber quais os campos importantes, quais os campos que de fato eu tenho que conferir da nota fiscal com o produto. Pode acreditar, tem muitos profissionais que não têm conhecimento disso. Por quê? Você que está nessa atividade. Então, você faz isso todos os dias, você tem mais experiência do que outra pessoa totalmente de outra área. Então, não desvalorize essa atividade que você faz hoje. É uma grande oportunidade no mercado de trabalho para você crescer, para você partir para uma outra oportunidade, para uma empresa melhor, uma empresa com salário maior. Isso faz toda a diferença. Então, também o lançamento das notas fiscais no sistema. Aí já é uma atividade que a maioria das empresas, essa atividade em si já está dentro do departamento fiscal, dentro do departamento contábil. Se você já tem uma convivência de conferência da nota fiscal física, porque você confere a mercadoria, você confere a chegada do caminhão, você que faz toda essa conferência, ou você faz parte, né, do carregamento da mercadoria, da separação do lote, você tem uma convivência já com esses documentos fiscais. E se você correr atrás de uma especialização, de um conhecimento técnico, você já pode ter uma grande oportunidade de entrar no departamento fiscal em si. Porque o próximo passo é você saber lançar essas notas fiscais no sistema. Muitas empresas já têm isso automatizado hoje, porque a gente trabalha com nota fiscal eletrônica, né? A NFE. Mas tem empresas que ainda não, que depende de um profissional para ir lá digitar todas as informações da nota fiscal. Tudo que é relacionado à emissão de notas fiscais, seja ela venda, brinde, remessa, devolução, tudo relacionado a notas fiscais, ela é uma rotina fiscal. E também conhecimento de transporte. Então, se você lidar com nota fiscal eletrônica, nota fiscal do consumidor, conhecimento de transporte, tudo isso está relacionado a rotinas fiscais. Por mais que a sua atividade é básica, é simples, se você realmente quer crescer profissionalmente, né, ou na empresa que você trabalha, ou ir para o mercado de trabalho mais preparado, basta você se especializar, estudar mais, aprender mais sobre essa área, que tem muitas oportunidades. E aí, o mesmo também se aplica para as empresas que é prestadora de serviço. Por quê? As empresas prestadoras de serviços, aquelas que fazem prestação de serviço de segurança, de limpeza, de refeição, elas também emitem nota fiscal. Só que é nota fiscal de serviço. E também é uma responsabilidade das rotinas fiscais. Também está relacionado a rotinas fiscais, ao departamento fiscal. Fora essas rotinas, essas atividades de documentos, né, nota fiscal, conhecimento de transporte, nota fiscal de serviço, a gente também tem a tarefa do departamento fiscal, que é a apuração dos tributos, né, que é conhecimento no ICMS, ICMS-ST, IPI, ISS, PIS, COFINS. E quando a gente vai para empresas de prestação de serviço, a gente tem os impostos retidos. Então, você vê o leque de oportunidades que você tem dentro das rotinas fiscais. Por mais que hoje você só está ali no comecinho, só na emissão de nota fiscal ou só na parte de conferência, mas você tem uma grande oportunidade de crescimento dentro das rotinas fiscais, porque é como uma área de um médico, né? Você faz uma graduação de medicina, mas você tem várias especializações ali. Então, você escolhe para onde você quer ir. Se você quer continuar sempre
como um clínico geral, se você quer continuar ou como uma pediatria, como um dermatologista. Então, dentro da área fiscal, dentro das rotinas fiscais, também tem várias oportunidades de crescimento que você também pode, a partir do momento que se você se especializa, você tem maiores oportunidades para crescer profissionalmente, com os melhores salários e nas melhores empresas. Porque os melhores salários estão nas melhores empresas, com os mais benefícios, e foi para isso que eu parti, né? Quando eu descobri que, de fato, aquilo que eu fazia no mercado de trabalho tinha grande valor, porque eu trabalhei numa empresa pequena por muito tempo, assim, em torno de 5 anos, comecei a trabalhar lá com 14 anos. Então, pensa, uma pessoa com 14 anos, ela não tem nem ideia do que é nota fiscal, do que é imposto. Hoje, meu filho ouve eu falando muito sobre isso o dia inteiro, para ele se torna até divertido. Mas, naquela época, não tinha ideia do que era isso. Hoje, a gente ainda tem nota fiscal eletrônica, você compra um livro, você já tem contato com isso muito no dia a dia. Então, há alguns anos atrás, não era tão assim, né? Tão fácil as informações. Então, eu não tinha, de fato, conhecimento do valor do meu conhecimento, né? Não tinha a clareza que aquela experiência que eu estava tendo no meu dia a dia tinha um grande valor no mercado de trabalho. E quando eu parti para o mercado de trabalho, eu não sabia nem como colocar isso no meu currículo. Isso para vocês terem uma ideia. E eu não sabia que posição que eu colocava lá. E eu já estava fazendo o primeiro semestre da faculdade. Mas não é algo que tá claro, que eu fiz vários cursos técnicos, mas não era, tipo assim, a chave não tinha virado. E o que virou na minha cabeça foi quando eu recebi uma ligação de uma agência de emprego, falando assim, nossa, você tem toda essa experiência em todas essas coisas? Aí eu falei assim, sim, trabalhei por tantos anos, tal, e aí fui falando, né, explicando pra moça. Ela falou assim, não, você tem conhecimento já de partir para uma vaga de um analista pleno, porque tudo essa bagagem que você tem aqui não é dessa posição que você colocou. Se eu não me engano, eu tinha colocado como auxiliar, assistente, alguma coisa assim. Não era mais que isso, porque eu não tinha clareza do que eu conhecia. E aí aquilo me assustou. Por quê? Quando a gente está procurando uma posição no mercado de trabalho, muitas das vezes, se a gente não sabe do nosso potencial, se a gente não tem a segurança do nosso conhecimento, do que a gente está, se a gente está preparado ou não, o que é mais comum? O desânimo, a desmotivação, você não se acha capaz, você começa a ver um monte de oportunidade, ler todos aqueles requisitos, você não consegue se ver em nenhuma daquelas possibilidades, tá? Então, eu falo que o pior momento para você parar, para avaliar o que você conhece, o que você tem experiência é quando você está desempregado. Porque você já tá naquela energia para baixo, porque você já bate o desespero de estar procurando um emprego, de precisar se recolocar no mercado de trabalho, você não consegue se ver, né, nas suas competências. Então, fechando o loop, né, quando eu recebi a ligação que ela me explicou tudo que eu tinha, que aquela minha experiência era para uma outra posição e com um salário muito melhor, eu falei assim, nossa, o que estava acontecendo comigo? Eu estava parada no tempo. Então, por isso que eu tô compartilhando esse conteúdo com vocês. Estamos no começo do ano, então você tem, né, o ano todo aí com várias oportunidades do que você precisa focar, do que você precisa se dedicar para aprender, para crescer profissionalmente. Então, pega esse conteúdo e reflita. Eu vou passar aqui um passo a passo do que você pode fazer hoje mesmo, bem simples, mas usa isso como uma oportunidade para você avaliar de fato aonde você está hoje, o que você faz e no mercado de trabalho, como que isso está sendo valorizado, como que o mercado de trabalho está procurando profissionais com essa experiência, com essa especialização, tá? Então, as rotinas fiscais, ela é muito ampla, que nem eu falei. Então, ela te dá oportunidade, tanto para você ficar com atividades só de notas fiscais, só de conferência, como também de escrituração, de conferência das informações dentro do sistema da empresa. A gente tem a conferência do documento fiscal e tem empresas que têm a etapa da conferência dos dados, da informação dentro do sistema.
E também tem o departamento fiscal, as rotinas fiscais em si, ela auxilia também na classificação fiscal dos produtos. Os produtos que estão sendo comercializados, a empresa vai vender um produto novo, a empresa ou ela já vende um produto e o departamento fiscal auxilia nessa classificação. Como? Por exemplo, esse óculos aqui. Para emitir uma nota fiscal desse óculos, ele precisa identificar qual é o imposto desse óculos dentro do estado de origem, né? O estado. Vou fazer uma venda no estado de São Paulo. Qual que é o imposto aplicado nesse óculos no estado de São Paulo? Qual que é a MCM, a classificação fiscal desse óculos? Eu não consigo emitir uma nota fiscal sem uma classificação fiscal, né? Aquele código que vai na DANF de 8 dígitos. Então, é obrigatório. Então, o departamento fiscal, ele auxilia nessa avaliação, tá? E a parte da tributação é de responsabilidade do departamento fiscal. Por quê? Porque eu não sei se você tem esse conhecimento, mas não quer dizer, muitas das vezes você tem contato com aquela tabela geral de alíquota de ICMS. E, enfim, acha que aquela tabela geral é aplicada para todos os produtos, mas não é. Dentro do regulamento do ICMS, tem várias partes que separa por segmento da empresa ou por tipo de produto. Tem produtos e segmentos que têm incentivos fiscais, com uma carga tributária menor ou uma carga tributária maior. Então, aquela tabela geral de ICMS, dependendo do segmento da empresa, não se aplica, tá? Por isso que precisa, de fato, você conhecer a empresa que você trabalha, o que ela vende, o que ela comercializa, ou o que ela pretende começar a comercializar para conseguir também dar esse suporte na área tributária correta, tá? Mas isso também é um tema para outro momento, para a gente se aprofundar sobre isso. Então, além de apoiar na classificação fiscal dos produtos, tem nas rotinas fiscais também a entrega das obrigações acessórias, que é lá o SPED fiscal, REIN, FIGIA, DIME, entre outras obrigações que aí cada estado tem outras obrigações e dependendo do segmento da empresa, também tem obrigações específicas do segmento da empresa. Muitas das vezes, no seu dia a dia, você tem alguma atividade dessas que eu comentei aqui, e está relacionado às rotinas fiscais. Mas aí você pode estar se perguntando, Patrícia, mas como que eu vou crescer? Como que eu vou ter uma oportunidade dentro do departamento fiscal se o que eu faço hoje é muito simples? Você, a partir do momento que você identificou que o que você faz hoje, ele está relacionado ao departamento fiscal, agora é você se dedicar para aprender mais, para se aprofundar em relação a essas funções, a essa atividade, para estar preparado para uma oportunidade interna, uma vaga interna dentro do departamento fiscal ou até uma oportunidade externa. E aí depende do tamanho da empresa, algumas atividades do departamento fiscal, como eu falei, ela pode estar um pedacinho lá em expedição, outro em logística, no centro de distribuição, no financeiro, no recebimento, tá? Isso é muito comum dependendo do tamanho da empresa. Mas não invalida o seu conhecimento. Se você tem conhecimento que essa atividade que você faz hoje, ela é uma atividade da área fiscal e você está procurando se aprofundar, você está procurando dominar esses conhecimentos, você vai se tornar preparado para entrar dentro de um departamento fiscal de uma grande empresa. Você vai estar preparado para partir para uma nova oportunidade com um salário muito melhor. Muito melhor assim. A área fiscal, ela, em média hoje, o salário está em torno de R$3.000, dependendo do porte da empresa e dependendo da posição. Eu falo isso para um cargo mediano ali, que você está começando na área fiscal. Isso com base em pesquisas na Cato,
no LinkedIn, você tem mais ou menos a média salarial que eles já têm avaliado. Quando você é um profissional que está começando no mundo corporativo, né, essa divisão de atividades e cargos é confuso mesmo. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu comecei, que eu falei para vocês, eu não sabia, né, que essa atividade que eu fazia, ela era do departamento fiscal em si. Eu tenho alunos que trabalham na parte de conferência de mercadoria e não sabia que o que ele fazia é, tipo, a porta de entrada para uma oportunidade muito maior. Porque muitas das vezes você está num cargo aí de auxiliar administrativo, conferindo mercadoria, lidar com nota fiscal, lidar com DARF, lidar com conhecimento de transporte, mas com salário baixo como auxiliar administrativo. Só que esse conhecimento, essa experiência que você está tendo hoje, se você se dedicar, se você realmente quiser crescer nessa área, se especializar nessa área, isso daí é uma grande oportunidade que você está tendo. Porque foi assim que eu comecei profissionalmente, e se eu não tivesse realmente me dedicado a aprender mais e a me especializar nessa área, talvez eu teria jogado fora tudo que eu aprendi por não ter essa clareza, por não buscar me especializar mais na área fiscal, como deveria, tá? Então, o benefício de você ter essa clareza das oportunidades é você se dedicar para você crescer profissionalmente. Se dedicar como? Aprendendo mais, acompanhando mais conteúdo, fazendo perguntas. Pergunta a todo momento. Tem dúvida? Pergunta. Não tá claro para você essa atividade na sua rotina? Pergunta. Na empresa, pergunta, essa informação vai para onde? O que fazem depois? Seja, assim, questionador. Isso que vai fazer você também crescer profissionalmente. Porque você ficar só no dia a dia, só em volta daquilo que você faz, não vai te agregar mais conhecimentos. Então, seja curioso. Isso vai te ajudar a crescer também. E vai atrás de uma especialização, um curso técnico, que vai fazer toda a diferença e vai colocar peso no seu currículo. Se você não tiver conhecimento daquilo que você faz hoje, com o que o mercado está avaliando, quando você for se recolocar no mercado de trabalho, automaticamente você vai se desvalorizar. Porque você vai achar que aquilo que você faz era muito pouco, ou aquilo que você faz não tinha valor nenhum, ninguém reconhece. E aí você vai ter uma grande dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho por não estar seguro daquilo que você tinha experiência e qual a melhor forma de colocar isso para fora, de colocar isso num formulário de uma oportunidade, de falar numa entrevista, de participar de um processo seletivo. Eu falo isso por experiência própria, porque lá atrás eu já passei por isso, né? E eu levei um choque de realidade com a agência que foi avaliar meu currículo e assim, ela foi uma luz que me deu a clareza, falando assim que eu tava me colocando as informações do meu currículo de uma forma errada, porque eu tinha muito mais conhecimento do que aquilo que eu estava expondo. E como eu estava expondo errado. Então, isso é um grande benefício, você saber de fato hoje, né, reconhecer essas oportunidades. Eu falo isso não só para quem está começando, até para você que já trabalha há muito tempo, tá numa empresa há muito tempo, você fica sem a clareza de fato de quais são os seus conhecimentos. Eu falo porque eu tenho muitos amigos de trabalho, muitas pessoas até que eu atendo, que trabalhou há anos dentro de uma mesma empresa e hoje estão se recolocando no mercado de trabalho e não conseguem se recolocar. Porque não consegue se ver que aquela atividade que fez por tantos anos, ela tem um valor no mercado de trabalho. Ela não consegue se vender com aquilo que ela tem experiência. Esse é um grande erro. E só dificulta você se recolocar, você ser bem avaliado, porque você mesmo não consegue se valorizar com aquilo que você sabe. Então não deixe para identificar essas atividades que você conhece hoje num período que você está desmotivado, num período que você já está desesperado, naquele período que você está procurando emprego. Porque isso vai dificultar muito, porque você já, internamente, você já tá para baixo, você já tá se diminuindo. Então, procura hoje já fazer essa identificação e eu vou passar
aqui como você fazer isso. Anota aí o jeito certo para você identificar as atividades que você trabalha hoje e eu vou passar um passo a passo aqui de como você procurar isso e saber o que o mercado de trabalho está avaliando em relação a isso, tá? Eu faço esse exercício há muitos anos e aplico isso também para os meus alunos, para os meus mentorados e dá muito certo. Por isso que eu tô compartilhando aqui com vocês, tá bom? Como a gente tá no começo do ano, é uma ótima oportunidade de você já começar fazendo do jeito certo essa identificação. Então, primeira coisa, liste todas as atividades que você faz hoje. Isso eu falo assim, liste você com as suas palavras. Não vai para aquela lista de atividades que você entregou para o seu chefe, ou que o seu chefe passou para você, ou que tem no departamento que você trabalha. Não, com as suas palavras, com o seu jeitinho de escrever, né, com o seu vocabulário, liste todas as atividades que você faz hoje. Desde conferência, guardar, o que seja, todas as atividades. Lista todas as atividades, desde a mais simples até a mais complexa. Assim que você criar essa lista, você vai colocar também nesse formulário, pode ser no papel, ou no Excel, ou no Word, que seja. Coloque o departamento que você trabalha. Se você trabalha em logística, escreve aí logística. Ou se você trabalha na expedição, no recebimento, enfim. Coloca aí o departamento que você atua hoje. Feito isso, você vai pegar cada palavrinha lá da lista do número 1, do passo 1 que eu passei, né? A lista de atividades, você vai pesquisar no Google. Ou no site da Cato, gratuito, ou no LinkedIn. Você vai pesquisar palavra por palavra. Emissão, ou conferência, ou recebimento, o que seja, né? Pagamento de impostos, apuração, tudo, conciliação, todas a lista de atividades, palavra por palavra, você vai pesquisar no Google. Oportunidades de emprego com essa experiência. E aí, o que vai acontecer? O resultado dessa pesquisa, ele vai te trazer clareza de quais são os departamentos que mais estão requisitando pessoas com essa experiência. E isso vai te chamar muita atenção, porque você vai ver quais são as empresas que estão precisando com essa experiência, quais são os salários que as empresas estão pagando com essa experiência. Eu tenho certeza que você que está trabalhando, você não faz isso. Você não perde tempo fazendo isso, porque você acha que isso é uma perca de tempo. Mas isso não é uma perca de tempo. Isso é uma oportunidade que você está deixando passar. Por quê? Muitas das vezes você está aí com um salário, um exemplo, de R$ 1.500, de R$ 2.000, e você acha que, nossa, está dependendo da empresa para crescer profissionalmente, está dependendo da empresa para receber uma promoção, dependendo daquele chefe aprovar sua premiação, enfim. Mas você nunca foi ver no mercado de trabalho o que estão pagando, qual a empresa que está pagando melhor em relação a essa experiência que você tem. Pensa, gente, não é só falando de trabalho. A gente estuda, a gente se investe na nossa carreira profissional para ter um retorno, tá? Porque se você está investindo também na sua carreira profissional, fazendo cursos e mais cursos e não tem retorno, você está fazendo tudo errado. Não faz sentido. Se você está investindo seu tempo de ficar 8 horas dentro de uma empresa, tá se dedicando ali, procurando, se dando o seu melhor, tá fazendo cursos, tá procurando conhecimento e não tem nada de retorno, tudo tem que ter um retorno na nossa vida. Tudo, profissional, pessoal, tudo tem que ter um retorno. Então, você tem que partir para novas oportunidades. E quando eu falo partir para novas oportunidades, não é simplesmente procurar outro emprego. Não! É saber de fato o que você precisa fazer na hora certa. Isso daqui é um passo simples. Que você hoje, se você fizer, com certeza, você vai se surpreender. Ou se surpreender que você realmente precisa se mexer para procurar estudar mais, procurar se aperfeiçoar no que você faz, porque você está estacionado nessa atividade por muitos anos e não atende a parte técnica, ou você já está pronto no mercado de trabalho, mas você está parado esperando que alguma coisa aconteça no seu dia a dia. E só vai acontecer se você agir. Ou se você agir para o lado que precisa se dedicar, precisa se especializar, precisa estudar mais,
ou agir para partir para uma nova oportunidade fora. Recapitulando, você listou todas as atividades que você faz hoje. A segunda coisa, você vai colocar o nome do departamento que você trabalha. Coloca esse nome porque vai fazer todo sentido quando você estiver procurando. E o terceiro passo é você pesquisar no Google, na Cato ou na LinkedIn. Oportunidade de emprego com essa experiência. Feito isso, você vai ver as empresas que estão recrutando com essa experiência, a faixa salarial que as empresas estão pagando e os requisitos que essas empresas estão exigindo. Com base nisso, poxa, a gente está no mês de janeiro, você está atendendo esses requisitos, você tem essa experiência, você tá com esse salário que estão oferecendo, essa empresa que está oferecendo perto da sua localização chama a atenção, então parte para uma nova oportunidade. Poxa, prepara seu currículo e parte para uma nova oportunidade. Agora, se você não está pronto, se você não está atendendo esses requisitos e o salário, a empresa te chamou a atenção, estamos no mês de janeiro, é hora de partir para ação. É hora de focar no que você precisa exatamente se dedicar esse ano para crescer profissionalmente. Isso daqui, essa atividade, esse passo a passo, ele já vai te dar um resultado, ou você agir para uma nova oportunidade com salário melhor, com reconhecimento melhor profissionalmente, ou você agir em se dedicar, procurar conhecimento para estar pronto para essas novas oportunidades. Isso daqui é algo que eu pratico muito, muito, muito. E há muitos anos, tá? Eu faço isso daqui. Por quê? A gente se acomoda muitas das vezes no lugar que a gente trabalha, né? A empresa é boa já, conheço todo mundo. Estão me prometendo isso, estão me prometendo aquilo, tal. Mas se o dia que esse chefe, que esse líder virar, sair dessa empresa, como que você fica? Né? Se essa empresa fechar as portas, como que você fica? Se hoje você receber uma ligação, alguém te chamar numa salinha de reunião e te dispensar, você tá pronto? Você de fato tá confiante daquilo que você conhece, daquilo que você é capaz? Então se pergunte, né? Se avalia hoje como que você tá em relação a isso, tá bom? Porque independente da surpresa que a vida traz, se você tá preparado tecnicamente, ninguém tira a sua segurança. Conhecimento é poder e ninguém tira, independente das circunstâncias. Com esse resultado que você fizer, a posição que mais se repetir, você avalia. Poxa, tem oportunidade em empresas grandes, tem oportunidade no departamento de auditoria, no departamento fiscal, no departamento contábil. Olha o leque de oportunidades que você pode estar perdendo sem agir, né? Sem colocar isso em prática. Então, se dedique a isso. Em poucos minutos você consegue concluir essa atividade. Se você tiver dificuldade em avaliar, pode me chamar que eu vou te auxiliar a colocar isso em prática, tá bom? Esse foi o conteúdo de hoje que eu preparei para vocês. Espero ter te ajudado, espero ter trazido uma clareza em relação às rotinas fiscais e às oportunidades que você tem nas rotinas fiscais, independente da atividade que você faz hoje, desde a mais simples até mais complexa. As rotinas fiscais, ela tem um leque de oportunidades muito grande, de salários melhores, de empresas grandes, com grandes benefícios, com reconhecimento profissional mesmo. Eu falo isso por experiência própria. Então, coloque isso em prática. Se você tiver qualquer dificuldade, eu estou à disposição. Tchau, tchau.